Olá, seja bem-vindo! Hoje, na parte 4 da série Autômato Jogo da Velha, nós vamos desenvolver e implementar o programa de controle do nosso projeto. Só para a gente lembrar, na primeira parte da série, nós construímos o manipulador robótico, que é aquele pequeno robô acionado por servos motores. Na segunda parte, nós confeccionamos o tabuleiro sensitivo, que é aquele tabuleiro que tem a mesma arquitetura de um teclado matricial 3x3. E na terceira parte, nós definimos as conexões eletrônicas do projeto. Nós vimos como o manipulador e o tabuleiro devem ser conectados na plataforma microcontrolada. Então, chegou a hora de desenvolvermos o programa que vai dar vida a todo este aparato, ok? Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é criar uma tabela para informar os ângulos que os motores devem assumir para que o manipulador possa acessar todas as posições da área do jogo. Bom, vamos então atribuir uma identificação para essas posições, começando aqui pelo tabuleiro. Vamos atribuir para essas posições os números de 1 a 9. Essas serão as posições onde o manipulador poderá colocar as peças durante as partidas do jogo, obviamente. Devemos também atribuir um número para as posições onde ficarão as peças do robô. Vamos numerá-las de 10 a 14. Agora, para que o manipulador possa acessar essas posições, nós precisamos saber em quais ângulos os motores devem ser posicionados. Por exemplo, para que o manipulador atinja a primeira posição, a posição 1, eu preciso conhecer o ângulo do motor 1, que é o sistema de elevação, o ângulo do motor 2, que é o motor que faz a articulação do braço 1 com o braço 2, e o ângulo do motor 3, que é a articulação do braço 2 com o braço 3. Tá, agora, quanto ao ângulo da garra, do motor 4, eu não preciso me preocupar. Em relação a esses posicionamentos, ele não tem influência nenhuma. Para facilitar o trabalho, eu preparei uma tabela básica de posicionamento, considerando que a montagem do manipulador tenha sido feita de acordo com aquelas orientações que nós demos no vídeo da parte 3. Então, só para a gente relembrar, para o posicionamento inicial do manipulador, o primeiro motor deve estar em 90 graus e os outros em 72 graus. Se você ainda tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da parte 3. Lá você terá todas as informações necessárias para o ajuste inicial dos ângulos do manipulador. Voltando para a nossa tabela, eu constatei que para colocar o robô na posição 1, o motor 1 deve ser posicionado em 85 graus, o motor 2 em 73 e o motor 3 em 40 graus. Para a posição 2, o motor 1 deve estar posicionado em 85 graus, o motor 2 em 94 e o motor 3 em 33 graus. E assim por diante. Posição 3, posição 4, posição 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e finalmente 14. É claro que essa tabela é apenas uma base. Os ângulos podem ser diferentes caso tenha ocorrido algum deslocamento, mínimo que seja, na hora da montagem do manipulador, ou até mesmo em função das características construtivas dos motores. Por isso, nós precisamos ainda realizar os ajustes finos para deixar a nossa tabela mais redondinha. Vamos então para a nossa bancada de trabalho. Muito bem, estamos aqui na bancada de trabalho. Observem que eu já conectei a plataforma microcontrolada ao computador e também já energizei o circuito de alimentação dos motores. Então, o nosso protótipo está operacional, aguardando os comandos do computador. Bem, para a gente realizar aquele ajuste fino da tabela de posicionamento, eu devo aqui entrar no software Interesse, e aqui no menu Diversos, acionar o item Plataforma Interesse Experimental. Nós vamos ter aqui então um monitor, que nos permitirá
fazer a comunicação entre o computador e a plataforma. Tá? Bem, para fazer o ajuste fino, então, eu preciso abrir a nossa tabela, né? A tabela básica de posicionamento. Bem, eu coloquei aqui no Excel para facilitar. Então aqui, ó, primeira posição. O objetivo aqui é verificar se essas posições, né, que são 14, se elas estão adequadas, ou seja, se o posicionamento angular dos motores está correto. Tá? Então aqui na primeira posição, o primeiro motor é 85 graus, o segundo 73 e o terceiro 40. Então aqui no nosso monitor, aqui na área do primeiro servo, eu vou digitar 85. Então observe que o motor, o primeiro motor de elevação já está posicionado. O segundo motor, o servo 2, é 73. E o terceiro, 40. Aí eu observo se ele está adequadamente posicionado. Então, na posição 1, aparentemente está ok. Se porventura, né, tiver alguma divergência nesse posicionamento, é só ajustar por aqui. Então, eu tenho uma barrinha de progressão, né? Então essa barra aqui do primeiro servo me permite aumentar o ângulo. Então, observe que aumentando o ângulo do primeiro motor, o manipulador vai ficar mais alto, né? Vai se elevar. E diminuindo o ângulo, então o interessante é sempre fazer lentamente isso daqui, para que a gente busque, né, a melhor posição. Mesma coisa, olha, para o segundo servo, se eu precisar manipular, eu posso aumentar o ângulo do segundo servo. Então, observe que existe um deslocamento, ou diminuir, tá? Como essa tabela eu já tinha preparado de antemão, justamente para esse hardware, né, para esse protótipo, então todas as posições aqui, né, devem estar adequadas. Tá? O trabalho aqui é pegar posição por posição e fazer a verificação, considerando essa tabela básica. Tá? Então, se tiver algum ajuste, vai ser mais tranquilo a gente localizar a posição utilizando este parâmetro aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na posição 11, eu vou verificar se a posição 11 está correta. Então, o ângulo da posição do primeiro servo é 71, do segundo servo 41 e do terceiro 58. Eu vou começar pelo terceiro aqui, 58. O segundo, 41. E o primeiro, 71. Tá. Então, observe que ele está posicionado aqui ou localizado, né, na posição 11. Bom, agora uma coisa importante, deixa eu fazer uma elevação aqui do primeiro servo, só para mostrar melhor. Um outro detalhe que nós precisamos fazer é definir o ângulo para abertura e fechamento da garra, porque no programa ou durante a operação, o servo da garra só vai ter duas posições, tá? Garra aberta ou garra fechada. Então, para a garra aberta, eu tinha encontrado aqui uma posição, se não me engano é a posição 70. Então, posição 70, observe que a garra fica, né, aberta. Se eu quiser diminuir essa abertura, né, para evitar algum choque com alguma peça, né, durante o jogo, é só eu diminuir, na realidade é que eu aumento. Aumentando o ângulo, a garra vai fechando. Tá? E diminuindo o ângulo, a garra vai sendo aberta. Ok? Eu encontrei aqui, né, o valor 70, vou até deixar assim, o valor 70 para a garra aberta e o valor, o ângulo, né, 84 para a garra fechada. Tá? Observe que eu deixo um vão aqui, que é justamente, quer ver, deixa eu abrir novamente para mostrar. Eu deixo um vão, 84,
justamente para que o robô consiga pegar a peça sem fazer muita pressão, tá? Então o ângulo de 84 é o ideal aqui para segurar a peça. Vamos abrir aqui a garra novamente. Pronto, a peça caiu. Tá, então o trabalho de ajuste fino é basicamente esse. Muito bem, agora vamos ao programa. Antes da gente escrever o programa de controle para o nosso projeto, nós precisamos desenvolver um algoritmo, né, que defina a lógica e o comportamento do sistema. Então, para isso, eu usei aqui um fluxograma, né, para definir uma lógica básica, uma lógica bastante simples, que vai servir de base para o desenvolvimento do programa. Então, lembrando que todo fluxograma começa com esse símbolo, que é o oblongo, que indica o início do processo. Em seguida, aqui a gente faz uma preparação das variáveis que serão utilizadas pelo programa, tá? Na realidade, são variáveis contadoras. Então, a partida é uma variável que vai contar o número de partidas realizadas. Ponto 1 vai contar os pontos do primeiro jogador, que no caso é o computador. Ponto 2, contagem dos pontos do segundo jogador, que é o adversário humano. Empates, a contagem de número de empates. E essa variável vez vai determinar quem começa a jogada. Tá? O 1 significa que é o computador e 2 significa que é o adversário humano. Então aqui na primeira vez, o computador é que vai iniciar a jogada. Tá? Bem, em seguida a gente tem um símbolo aqui de preparação que na realidade indica o posicionamento dos motores, né, para levar o manipulador para a posição inicial. Isso a gente vai ver depois na programação, quais são os ângulos, né, que levarão o manipulador para essa posição. Que é uma posição muito próxima a essa daqui da ilustração. Bom, em seguida nós temos uma estrutura de repetição. Deixa eu deslocar aqui. Tá. Nós temos uma estrutura de repetição. Esse símbolo aqui representa uma entrada pelo teclado, né, que vai alimentar uma variável chamada tecla, que vai receber a tecla digitada pelo usuário. Aí ele faz uma pergunta. Ó, se a tecla for igual a 27, que significa o ESC, significa que o usuário quer encerrar o programa. Então, teclando ESC, o usuário termina o programa, finaliza, né, o programa do jogo. Caso contrário, eu pergunto se a tecla é diferente de 13. Se a tecla for diferente de 13, 13 é o Enter. Tá? Se o usuário teclar o Enter, ou seja, teclar alguma coisa diferente de Enter, ele retorna para solicitar novamente. Então, essa estrutura de repetição vai aguardar pela tecla ESC, que vai finalizar o programa, ou pela tecla 13, que vai dar continuidade ao programa. Tá? Observe aqui que se a tecla for diferente de 13, ele retorna aqui para um rótulo que eu chamei de A, que é o começo, tá? Que vai ficar, né, que vai permitir, né, um ciclo de repetição. Muito bem, o usuário teclando então Enter, o programa continua. Tá? Bom, o próximo passo é a preparação de uma matriz interna que vai fazer o controle das posições jogadas, né, durante as partidas. Tá? Na primeira vez, ó, observe que eu tenho que deixar essa matriz interna com todas as posições vazias. E para isso eu indico como interrogação. Tá? Então, toda posição que tiver uma interrogação significa que é uma posição vazia. Agora, essa matriz que eu chamei de A, observe aqui que eu chamo ela de A, ela vai representar o teclado. Né? O teclado, na realidade, o tabuleiro, né? que tem o comportamento de um teclado matricial, mas é um tabuleiro. Então, a posição 1 corresponde à primeira posição do tabuleiro, e assim por diante, 2, 3, tá? Até a posição 9. Bom, essa matriz interna, observe que eu tenho que fazer uma preparação inicial. Eu uso esse símbolo aqui no fluxograma para determinar um loop, né? Uma estrutura de repetição,
onde a variável i recebe na primeira vez o número 1 e dentro da estrutura de repetição ela vai sendo incrementada até chegar em 9. Então, na realidade, eu estou criando uma estrutura de repetição onde o i vai de 1 até 9. E para cada ciclo, né, eu estou colocando dentro da posição i da matriz A o valor, na realidade, essa literal, né, esse caractere, interrogação. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos iniciando, né, a matriz interna, que representa o tabuleiro, com todas as posições vazias, representadas pela interrogação. Ok? Bom, em seguida, eu somo 1, esse partida mais mais significa o incremento de 1 na variável partida. Lembrando que a variável partida começou em 0, né? Está aqui em cima. Partida começa em 0 e eu aqui estou somando 1. Então, para indicar que iniciou uma partida. Tá? Então, a partida 1 na primeira vez. E aqui uma variável peça que eu estou jogando 0. Essa variável peça, observe que eu não coloco C cedilha, né? Para padronizar, né? Com a programação. Essa variável peça ela indica o número da peça que o robô, né? Que o manipulador vai pegar. Tá? É um contador, na realidade é uma variável contadora que vai indicar se a peça 1, 2, 3, 4 ou 5. Começo com 0, né? Mais para frente a gente vai ver que ela vai ser incrementada a cada jogada. Bom, em seguida eu pergunto qual é a vez, ou seja, eu pergunto qual é o jogador que vai iniciar, né, a partida. Se for igual a 1, que na realidade nós vimos que na primeira vez é igual a 1, que eu iniciei ela com 1, né? Está aqui em cima, vez igual a 1, significa que é o computador que vai começar. Então, se for sim, ele vai deslocar para o rótulo B. Eu venho aqui, né, para o rótulo B, que é a jogada do computador. Mas antes eu faço a vez virar 2. Por quê? Porque quando ele retornar para a próxima partida, aí vai ser o usuário que vai iniciar a jogada. Né? O vez vai ser igual a 2. Tá? Caso contrário, ou seja, se o vez não for igual a 1, é a vez do usuário. Então, observe que tenho dois desvios de fluxo, né? Um para o ponto B, quando o computador vai iniciar a partida, e outro para o ponto ou para o rótulo C, quando o usuário vai iniciar a partida. Tá? Bom, então essa primeira parte aqui do fluxograma, é apenas uma preparação. É onde eu preparo a matriz interna, né, que vai servir de controle para o posicionamento de peças, a preparação das variáveis e a determinação, né, de quem é que vai começar a jogada, se é o computador ou se é o usuário. Muito bem, continuando aqui, agora a parte aqui do computador. Ponto B. Então, se o fluxo for desviado para esse ponto B, significa que é o computador que vai jogar. Qual é o procedimento aqui a ser realizado? Bom, o primeiro ponto, o primeiro passo é verificar se existe empate. Né? Se a verificação do empate, observe que é através de uma subrotina, né, que eu vou chamar, que vai verificar se todas as peças foram colocadas no tabuleiro. Tá? Esse é o que nós definimos para determinar o empate. Então, se todas as peças estiverem no tabuleiro, então a variável empatou vai ser sim. Então, se houve empate, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar para o começo, ele vai voltar lá para o início, né, do processo. Tá? Caso contrário, aqui o não, o robô, né, na realidade o computador, vai determinar a posição onde ele deve jogar. Tá? Então, ele vai tentar localizar em qual posição ele deve jogar. E aí nós estabelecemos alguns critérios. Tá? Primeira coisa, ele vai verificar se existe a possibilidade dele ganhar, né? Do computador ganhar. Como que ele vai fazer isso? Observe, uma estrutura de repetição também, o i começa em 1, vai até 9,
Então ele vai realizar 9 vezes, né, essa estrutura. Dentro da estrutura, então, ele vai fazer o quê? Primeira coisa, quando i for igual a 1, vamos imaginar que é a primeira vez, né, que a estrutura esteja sendo executada. Quando i for igual a 1, ele vai verificar se a posição da matriz, né, a posição i da matriz é igual a interrogação, o que significa que a posição está livre. Tá? Se a posição está livre, então ele vai fazer algumas outras checagens. Se a posição não estiver livre, ou seja, for diferente de interrogação, ele pula, ele não faz nada, ele salta para a próxima posição. Então, retorna aqui para o próximo ciclo. Tá? Bom, imaginando que a posição esteja livre, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma simulação para ver se ele jogar naquela posição, se ele tem a possibilidade de ganhar, de vencer. Então, ele simula da seguinte forma. Ele joga uma letra O maiúscula, tá? O O maiúsculo dentro da matriz significa que a peça daquela posição é a peça do computador. Tá? Então ele joga um O aqui, joga um O também numa variável C, essa variável vai ser usada por uma rotina de verificação, e essa rotina de verificação então verifica se o robô, né, se o computador tem a possibilidade de ganhar a partida se ele jogar naquela posição. Então, saindo da rotina de verificação, ele vai ter uma variável ganhou. Se essa variável for sim, né, for positiva, significa que se o robô jogar naquela posição, ele vai ganhar. Tá? Então, antes disso, ele volta, né, como ele fez uma simulação, ele volta àquela posição como posição vaga, porque ele ainda não efetivou a jogada, então a posição ainda continua vaga. Mas ele sabe, se jogar naquela posição, ele já tem a certeza, né? Se o ganhou for igual a sim, ele tem a certeza que vai ganhar. Tá? O que ele vai fazer então? Sim, ele vai fazer uma variável ind, que é o índice da posição, ser igual ao i, que o i, na realidade, é o número da posição que ele vai ganhar. Tá? Caso contrário, ou seja, se ele não ganhar naquela posição, ele vai, né, cair novamente aqui no i e vai repetir o processo para o próximo i. Então ele vai fazer isso 9 vezes. Tá? Então, se dentro dessa estrutura de repetição ele encontrar uma posição que ele ganhe, ele assume essa posição e cai aqui, olha, aqui para baixo, para efetivação da jogada, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Caso contrário, vamos supor que ele, né, rastreie todas essas 9 posições e não encontre nenhuma posição que ele possa ganhar. Então ele cai aqui, né, nesse i aqui, ele sai aqui da estrutura e aí ele vai realizar uma outra estrutura de repetição para verificar se existe a possibilidade do usuário ganhar, né, do jogador humano ganhar. Então ele vai ver se existe alguma posição onde o adversário humano possa ganhar, para que ele possa então bloquear, né, a jogada do usuário. Então, da mesma forma, ele vai fazer uma estrutura de repetição onde o i vai valer de 1 a 9, ou seja, ele vai, né, rastrear as 9 posições. Se a posição tiver vaga, né, for igual à interrogação, ele verifica, ele vai fazer uma simulação, né? Ele vai jogar um X naquela posição, o X representa o adversário humano, então ele joga um X naquela posição, joga um X na variável C, que vai ser utilizada pela rotina de verificação, e vai chamar a rotina de verificação. Se a rotina retornar essa variável ganhou como sim, como positivo, significa que nessa posição i, o usuário pode ganhar, né? O adversário humano pode ganhar. Então o robô, né, o computador, vai pegar a variável ind, né, que é a posição da jogada dele, e igualar com a variável i, ou seja, vai colocar na variável ind a posição, né, para ele poder bloquear a jogada do adversário. Tá? Isso se repete, né? Ele rastreia 9 vezes, então se ele encontrar uma posição, ele já sai e vai efetivar aqui embaixo, ó,
ele já vai efetivar a jogada. Tá? Caso contrário, né, ou seja, se ele não encontrar, se ele não encontrar dentro dessas 9 posições nenhuma que atenda a esse critério, ele vai ter que adotar uma outra, né, um outro posicionamento. E esse posicionamento está aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai escolher então uma posição aleatória. Tá? Então observe, o algoritmo está bastante simples. O robô então, para fazer a sua jogada, ele verifica primeiramente se existe a possibilidade dele ganhar, aí ele assume aquela posição, né, onde ele possa ganhar. Se ele não puder ganhar, ele verifica se existe a possibilidade de bloquear a jogada do adversário humano. E se nenhuma dessas situações ele conseguir encontrar, né, uma posição, ele vai então escolher aleatoriamente uma posição. Tá? Então, bastante simples. Como que ele faz isso? Bem, ele vai jogar aqui então na variável ind, que é o índice da posição, um valor randômico de 1 a 9. Então ele vai escolher aleatoriamente um valor de 1 a 9. Tá? Aí ele verifica se essa posição, né, é uma posição vaga. Se a posição for vaga, sim, né, ele continua. Caso contrário, ele vai escolher um outro número, tá? Até ele sair daqui, até ele encontrar uma posição que esteja vazia. Tá? Muito bem, então aqui, ó, caindo em qualquer uma dessas 3 situações, ele vai cair aqui, a partir desse ponto aqui. Então o que o robô vai fazer aqui, ou melhor, que o computador vai fazer, ele vai assumir, né, um O, ou melhor, colocar uma letra O maiúscula na posição ind da matriz A. O que é a posição ind? Lembrando, a posição ind é a posição da jogada, né, do computador. Então ele vai colocar o O e vai fazer o C ser igual a O. Tá? Esse C, lembrando, é uma variável que vai ser utilizada aqui na rotina de verificação. Tá? Em seguida, ele precisa pegar a peça. Qual é a peça que ele vai pegar para jogar na posição ind? Então eu somo aqui 1, observe, peça mais mais. Eu estou somando 1 na peça. Lembrando que essa variável aqui começou com 0. Então quando eu somo 1, ele vai pegar a peça 1. Agora, onde está essa peça? Qual posição que está a peça 1? Aí ele faz um cálculo aqui. Ele vai pegar 15 menos peça. Então o XP, que é a posição da peça, vai ser 15 menos peça. Se a peça for 1, 15 menos 1 vai ser 14. Então ele vai pegar a peça aqui da posição 14. Tá? Se a peça for 2, por exemplo, se for a segunda jogada, 15 menos 2, né, ele vai pegar na posição 13 aqui. Se a jogada for a jogada 3, então vai ser peça 3, né? 15 menos 3, 12. Então ele vai pegar aqui do 12 e assim por diante. Tá? Então essa fórmula, né, esse cálculo é para determinar a posição onde ele vai pegar a peça. Ok? Bom, então ele já sabe a posição da peça, então ele manda o robô aqui, né? Eu tenho que dar os comandos, as instruções para posicionar o robô naquela posição, posição XP, para pegar a peça. E em seguida eu preciso levar o robô para a posição ind, né? Que é o índice, né, da posição correspondente ao tabuleiro. Tá? Então aqui eu tenho que dar os comandos, né, para que ele posicione o robô, né, posicione o manipulador naquela posição ind. E depois ele vai, evidentemente, aqui eu vou ter que abrir a garra, né, para que ele solte a peça. Né? Tem todo um processo que aí a gente vai ver na programação. Bom, aí depois eu faço o robô voltar para uma posição inicial. Tá? Então, aquela posição inicial, que nós vamos determinar também os ângulos dentro da programação. Em seguida, né, ele fez a jogada dele, ele vai verificar se ganhou. É claro que aqui, nesse momento, eu poderia até fazer um pouquinho diferente, mas para deixar bem mais simples, eu faço novamente uma verificação. Eu chamo a rotina de verificação para verificar se houve, né, se ele ganhou a partida. Aí ele pergunta, ganhou? Se a variável ganhou,
Lembrando que essa variável ganhou é alimentada aqui dentro, né, da rotina de verificação. Se o ganhou for igual a sim, ele volta para o começo, reinicia uma nova partida, né, já que houve vitória do computador. Caso contrário, olha, não, ele não ganhou. Então ele vai chamar, ou melhor, vai desviar o fluxo para o ponto C, para um rótulo, né, que nós chamamos de C, que é a jogada do usuário. Então aqui, olha, no ponto C, a jogada do usuário, bom, a primeira coisa que devemos fazer é verificar se houve empate. Né? Como o robô, né, o computador fez a sua jogada, então existe a possibilidade de ter um empate. Então a rotina de verificação de empate vai gerar a variável empatou. Se essa variável for positiva, né, for verdadeira, ele volta para o começo. Então, houve empate, recomeça, né, ou começa uma nova partida. Caso contrário, eu vou ter que chamar uma rotina para fazer a leitura do tabuleiro. Tá? Essa rotina aqui a gente definiu lá no vídeo da parte 2, né, dessa série. Tá? É um algoritmo bastante simples que rastreia, né, as linhas e colunas do tabuleiro para verificar em que posição o usuário depositou a sua peça. Tá? Então, essa rotina fez a verificação, atualizou, né, ela vai atualizar aquela matriz de posicionamento. O C aqui, ele vai fazer ser igual a X, porque o X é a letra que define a posição da peça do usuário. E aí ele chama a rotina de verificação, que vai verificar se o usuário ganhou, né, se o adversário humano ganhou a partida. Aí ele pergunta se a variável ganhou for sim, for igual a sim, significa que o usuário humano ganhou a partida. Tá? Aí ele volta para o começo para recomeçar uma nova partida. Caso contrário, ele chama a rotina B. Tá? Ou melhor, ele desvia o fluxo para o rótulo B, que aí vai ser a jogada do computador. Tá? Aí recomeça, né? Então ele vai ficar, né, o fluxo, né, o algoritmo vai ficar alternando entre a rotina B e a rotina C até que haja um empate ou até que haja um ganhador, seja o computador, seja o adversário humano. Muito bem, agora vamos então à programação, né? Vamos ver o programa que vai ser implementado, né, em função dessa lógica aqui. Vamos lá. Ou melhor, vamos deixar para o próximo vídeo, para a parte 5 dessa série. Então, um grande abraço e até lá!